No Circuito VIP você vai conferir a posse do novo presidente do BNB. Tem Playground, o maior festival de música eletrônica itinerante do país. Também tem a participação de Yuri Yamamoto. Opa, olá. E Rafael Martins. Olá, pessoal. Que eles vão falar um pouco mais sobre o grupo Bagaceira. Tudo isso agora no Circuito VIP. Eu começo o Circuito VIP do BNB, levando para você de casa a posse do novo presidente dessa instituição. Vice-prefeito, hoje é uma data muito importante para o BNB, que é a posse do novo presidente, o senhor Marco Holanda. Agora me fala a sua opinião sobre a trajetória desse homem que tem um vasto currículo acadêmico e profissional. O Marcos Holanda preenche todos os requisitos e tem todas as credenciais de ser um excelente presidente. A formação universitária dele é professor universitário, então tem curso de especialização nos Estados Unidos, onde esteve na mesma universidade com o ministro Levi. Então, é uma pessoa credenciada a comandar os destinos do BNB, juntamente com os demais outros diretores, que são todos eles funcionários de carreira, pessoas de um exemplar desenvolvimento. E o Banco do Nordeste, como um banco de fomento, é a oportunidade de, neste momento que atravessa a economia brasileira, ter a oportunidade de fomentar o desenvolvimento da região do Nordeste brasileiro. Agora sim, na sua visão, de acordo com o seu setor, economia brasileira, tudo isso, quais seriam as primeiras ações que o doutor Marco Holanda teria que realizar agora que assumiu a presidência? Ele deve inicialmente, imagino eu, que tomar pé da situação do banco, quais são os projetos em andamento, mas eu acho que fundamentalmente ele tem que estar com a atenção e os olhos voltados para o desenvolvimento do Nordeste, para diminuir, pelo menos minorar a desigualdade das regiões brasileiras. E o Nordeste, esse banco que foi fundado exatamente com essa finalidade de incrementar o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, para diminuir essa desigualdade em relação principalmente aos estados do Centro-Sul e do Sul brasileiro. O governador do estado do Ceará, Camilo Santana, compareceu ao evento e falou sobre a importância do BNB para o estado. Tem um papel fundamental no desenvolvimento, na geração de oportunidade, nos financiamentos, tanto do microcrédito como das grandes empresas, e tem sido um grande instrumento para o desenvolvimento do Nordeste e no caso aqui do estado do Ceará. Agora sim, o novo presidente agora do BNB tem um vasto currículo acadêmico e profissional. Qual a sua visão sobre esse homem que está assumindo hoje, o senhor Marco Holanda? É um grande profissional, um professor da universidade. Inclusive, tive a honra de ser colega dele na época do primeiro governo do governador Cid, agora secretário, ele presidiu o IPES. Ele foi o primeiro presidente do Instituto de Pesquisa Econômica do estado do Ceará. Então não tenho dúvidas que o Banco do Nordeste está entregue em boas mãos. Como é para você assumir o BNB? É um desafio, você sabe que eu sou professor da universidade, perfil técnico, é um desafio, mas desafios existem para serem enfrentados. E como a responsabilidade é grande, como o resultado dessa ação é um resultado, como eu falei, de chegar nas pessoas que mais precisam, é um desafio que a gente assume com responsabilidade, serenidade, mas com confiança. Estou agora com Ariosto Kulau, que está representando o ministro da Fazenda. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso estado. Muito e obrigado. Me fala sobre a questão da importância do BNB para o Nordeste.
Bom, o BNB é uma instituição consagrada, ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento do Nordeste, é um instrumento de financiamento, de fomento das iniciativas de desenvolvimento dessa região. Ligado ao Ministério da Fazenda, o BNB tem um papel, portanto, nesse momento fundamental para que possa manter o emprego na região, para que possa desenvolver e trazer novas opções de investimento e de geração de emprego e renda para essa região. Agora sim, o senhor Marcos Holanda tem um vasto currículo profissional e também acadêmico. Me fala a sua visão sobre essa gestão que está por vir. Certo. Eu acho que ele tem um grande desafio, que é trazer justamente esse conhecimento dele, incorporar ao modelo de gestão do banco. O banco nos últimos anos tem demonstrado um grande nível de crescimento sob o ponto de vista de ranking nacional. O banco ocupa aí posições fundamentais sob o ponto de vista de recuperação de crédito, de concessão de empréstimos e financiamentos. Eu acho que esse conhecimento que o presidente traz, ele é fundamental como fomentador do desenvolvimento, novas opções, novas ideias que venham a surgir, que possam contribuir para a geração de renda. Bom, Josias Júnior, você, como responsável de uma pessoa, de um veículo que gera a opinião das pessoas, me fala sobre sua visão, no caso, sobre a posse do Marcos Holanda. O importante é inovar. Eu sempre penso por esse lado. A inovação ela é o começo de tudo, né? O começo e o final de tudo. É através da inovação que surgem novas ideias. Então, eu só tenho a desejar boa sorte ao Marcos, né, e que realmente o Banco do Nordeste vista a camisa do trabalhador, do pequeno empresário, do pequeno empreendedor que quer ter uma oportunidade no mercado de trabalho. É importante, é muito importante. Estamos vendo, presenciando políticos, pequenos empresários participando, a sociedade civil participando desse evento, é muito importante. Só tenho a desejar boa sorte. A gente está de volta. Neste bloco agora eu falo sobre o grupo Bagaceira, que está completando 15 anos. E para falar um pouco sobre a história desse grupo e também sobre o espetáculo que vai comemorar os 15 anos, converso agora com o Yuri Yamamoto. Opa, tudo bom? E com o Rafael Martins, que é responsável pelo texto. Muito prazer, tudo bom? Agora sim, são 15 anos de história. O grupo iniciou no ano de 2000. Me fala sobre a questão da trajetória, até mesmo sobre o cenário, os avanços que vocês conseguiram através do Bagaceira aqui no Teatro Cearense. O Bagaceira começou em 2000 e nós começamos com o Festival de Sketch de Fortaleza, né? O Festival do Carri Costa, que é o Festival. E na época, nós éramos um grupo de amigos, na verdade, que se juntaram para experimentar pequenas cenas, né? No caso, sketches. E daí surgiu o grupo, né? Uma das atrizes que fazia parte batizou o grupo Bagaceira, porque na época a gente tinha uma pegada de um humor mais ácido, uma coisa mais sarcástica, então o nome Bagaceira surgiu daí, né? E a gente passou muito tempo no Festival de Sketches, né? Como uma vitrine, sempre havia debates, assim, as pessoas comentavam que o Bagaceira, assim, apesar de estar começando, estar no início, estava trazendo alguma coisa diferente ali na cena, aqui na cena local, essa questão de trabalhar o teatro e o quadrinho. Na época a gente era muito recorrente isso, o desenho animado, essa linguagem. E daí a gente foi percebendo que poderíamos também sair da cena curta e ir para uma cena mais estendida, que é um espetáculo. E daí fizemos o primeiro espetáculo, que foi o Lesados, nosso primeiro espetáculo de longa duração. Nosso primeiro longa foi o Lesados. E com Lesados nós tivemos uma projeção bem bacana, que foi com Lesados que a gente fez a primeira viagem para fora do estado, no Festival Nacional, fomos para Guaramiranga. Abriu muitas portas, né, para a gente também começar a ser reconhecido fora do estado também, né? E a partir desse trabalho nós até agregamos vários amigos também fora do estado, também outros grupos, ficamos amigos de outros grupos também. E ao longo desse tempo,
surgiram outros grupos, vários, né? Assim, nós somos também remanescentes do colégio de direção, da 3ª turma. E agora, com esse, de um tempo para cá, com o surgimento do IFCE, da UFC também, né? Que são cursos de teatro, de formação, vários outros grupos estão surgindo também, assim como Bagaceira surgiu em 2000. E tá um movimento bastante rico, bastante produtivo aqui em Fortaleza, né? De pessoas pensando teatro, formas, linguagens, enfim, tá bem bacana o cenário aqui. Agora sim, Rafael, me fala sobre a maior evolução que você viu no teatro nesses 15 anos, teatro cearense. Eu acho que a maior evolução foi, provavelmente, eu acho que o movimento que está acontecendo, ainda está, a gente está no meio disso, né? Da evolução dessa sistemática de trabalhos colaborativos e também de uma sustentabilidade através de grupos de teatro, dos editais e tudo mais. Então, por exemplo, a gente foi, acho que um dos primeiros grupos que teve a sua sede e seu espaço para ensaiar, para guardar cenário, para poder trazer inclusive público e fazer apresentações aqui. Mas muitos grupos depois vieram a ter as suas sedes, seus espaços de trabalho, e isso resulta num trabalho completamente diferenciado, outras possibilidades de experimentalismo e de experimentação, né? E outras coisas, um amadurecimento maior, né? Você tem o seu espaço, você não está ensaiando em sala de aula, em outros lugares que às vezes arranjam, até em igreja, né? Em vários outros lugares as pessoas acabam fazendo e aí fazem numa condição mais precária. Então eu acho que isso também forçou também, está forçando, né, prefeitura e governo a olharem para esses grupos, para essa produção e começarem a dar mais condições de trabalho. Agora sim, o Realejo, que vocês vão comemorar os 15 anos, como é que surgiu no grupo? São 10 anos. Sim. O Realejo foi nosso segundo espetáculo, né, nessa pegada de longa duração. E foi interessante porque o Realejo surgiu basicamente assim, de uma ideia que eu tive desse boneco, né? Claro que não é uma ideia inédita, assim, deve ter feito em algum lugar e já deve ter feito esse trabalho, essa manipulação. E o Rafael apresentou o texto, né? Então a gente viu a possibilidade de fazer esse texto a partir dessa encenação com esses bonecos, com essa pegada mais híbrida de manipulação. E daí a gente experimentou, viu em sala de ensaio, né, que sempre a gente parte da sala de ensaio, de pequenos experimentos, até chegar no espetáculo mesmo. E viu que era possível fazer o espetáculo assim, dessa forma, né? Porque ele daria até um outro tom para o espetáculo, né? Daria um tom mais onírico, mais de suspensão. E foi muito feliz também o Realejo também. Foi um espetáculo também que proporcionou também muitos momentos bons, sobretudo a gente viajou muito, porque a gente foi contemplado com o projeto Palco Giratório, na época também do SESC. Foi assim, uma felicidade enorme para o grupo, porque a gente circulou muito pelo sul do país, né? O Rio Grande do Sul todo, o estado quase todo, São Paulo, Cuiabá, então foi muito bacana o tempo de vida, do início do tempo de vida do espetáculo do Realejo. E até hoje é um espetáculo que a gente tem muito carinho e sempre, o que é possível, a gente tenta trazer de volta. Agora sim, falando sobre o texto, me fala sobre a sinopse da peça, do espetáculo, no caso, que fala sobre o amor proibido. É uma história quase que já, assim, arquetípica, né? Já é uma história atemporal e muito recorrente. Eu acho que várias pessoas escreveram essa história de amor proibido, né? A um senhor e aí depois a moça insurge contra esse amor, se apaixona por outro rapaz e tem essa luta, né? Trágica. Mas aí a beleza do Realejo acredito eu, na poética com a qual a gente desenvolve o enredo, né? A história é uma história simples, é uma história para a família inteira, mas é aquela história que todo mundo chora, todo mundo se emociona, né? Porque pega mesmo firme assim nessa veia das pessoas, da nostalgia de um outro tempo, de uma história de inocência e de uma inocência que tem a sua faceta tanto alegre quanto triste, né? E aí tem um pouco disso. É quase um teatro infantil feito para adultos, digamos assim, visualmente, porque o Yuri trabalha com esses bonecos que, diz ele, né,
que alguém deve ter feito por aí, mas a gente pesquisou muito e não conseguiu encontrar ninguém que tivesse esse tipo de boneco, né? Talvez até alguém tenha feito alguma coisa parecida e foi uma dificuldade realmente para os atores acharem a técnica de manipulação desses bonecos e tudo mais. Eu acho um dos assim, eu que sou parceiro do Yuri há tantos anos, eu acho um dos traços mais geniais dele, assim, de achado dessa coisa visual na cena, esse boneco que ele fez, que ele concebeu para o Realejo. Assim, Yuri, você teve a ideia de colocar os bonecos na cena, agora como foi passar todo o laboratório e vivenciar isso para os atores? Porque é algo novo, eles tinham que aprender a manipular, é todo diferente o espetáculo. Quando a gente fala assim que queria trocar ideia com outras pessoas que tivessem feito mais ou menos uma coisa parecida, é porque a gente não vem do teatro de boneco, né? Nós somos meio cara de pau, assim, de arriscar outra linguagem que não é a nossa, né? Assim, e a gente tem muitos amigos manipuladores, só que a gente queria alguém que tivesse trabalhado uma coisa parecida. Aí a gente acabou não achando. E a Sâmia, ela colaborou muito porque ela vem da formação do balé clássico, né? E alguns movimentos, alguns exercícios do balé clássico, eles acabaram sendo meio que adaptados para o espetáculo na função de dar vida a esse boneco, né? Da manipulação, do caminhar desse boneco, do tempo de suspensão, do movimento também. E assim, a gente ia experimentando. Eu comecei fazendo uns protótipos de papel para ver, né, também para testar. Depois aí fiz o de pano, né, que é bem próximo do que é o que a gente usa agora também, sempre no espelho e tal. Foram várias formas que a gente buscou para dar conta dessa manipulação. Até hoje a gente ainda apanha um pouquinho e corre atrás ainda. Agora sim, me fala sobre a questão do texto, porque assim, são 10 anos do espetáculo. Existiu alguma adaptação, alguma modificação durante toda essa trajetória? No caso do Realejo, ele é tudo rimado, então a gente teve um trabalho, né, porque mexer em texto rimado, você tira daqui, já mexe tudo, sai mexendo em tudo, né? E aí a gente teve um trabalho muito de amadurecimento durante o processo, antes da estreia, né? Eu acho que depois da estreia, pouquíssima coisa assim, de mudança nessa parte de texto, apenas um amadurecimento na maneira de falar, né, esse texto e na maneira de lidar com esse corpo, que é um corpo diferenciado e que texto e a imagem, eles propõem realmente uma flutuação. E eu acho que, inclusive, por isso é o maior convite assim, que o grupo tem a esse tipo de suspensão. Você que está um pouco cansado desse dia a dia, sabe, de barulho, de agressividades, assim, de muitas imagens e tudo muito veloz, né, e pouco contato com as suas sensações. Eu acho que o Realejo é uma maneira de você ir ao teatro e ficar suspenso e entrar num outro tempo e sentir coisas assim densas e bonitas e sair muito bem do espetáculo. Eu vou para o rápido intervalo comercial. No próximo bloco eu continuo aqui na Casa de Esquina, que é a sede do Teatro Bagaceira. É um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta agora na Casa da Esquina, no Teatro Bagaceira. Agora, Yuri, me fala sobre o figurino desse espetáculo que é assinado por você também. Pois é, interessante que o figurino do espetáculo acaba sendo um pouco os bonecos também. Eu já escutei, pessoas já vieram falar comigo depois do espetáculo, disseram: eu adorei o figurino. Isso com relação aos bonecos, né? Tratando o boneco como figurino. Eu acho legal, acho bacana também, porque cumpre também uma função um pouco de figurino e, ao mesmo tempo, desse boneco também, porque ele é muito preso ao corpo do ator, né? Se confunde um pouco com o corpo do ator. É lógico que tem o figurino do bonequinho também, são camadas de figurino, então, no caso, né? E tem a malha preta que o ator usa, né? Que é para criar também essa ilusão do boneco. Mas eu acho interessante quando as pessoas tratam o boneco também enquanto figurino. Eu acho legal também. Agora, falando em figurino, você participou do Fantástico recentemente. Parabéns, você foi campeão do quadro que tinha
no programa. Me fala como foi essa experiência, a bagagem que você trouxe aqui para o estado do Ceará, que representou tão bem a gente lá fora. Olha aí. Foi um momento bem interessante mesmo, assim, porque o programa em si é uma ideia muito feliz, né? Você tratar de fazer um recorte do assunto figurino, né? Um assunto técnico, né? De lançar o olhar sobre esse profissional que é o figurinista. Eu achei de uma felicidade essa ideia absurda, assim, e levar isso para os telespectadores, né? Para um grande número de pessoas. E o que eu acho interessante é como cada profissional mostrou seu trabalho lá, não é assim? Porque por mais que fosse um talent show, houvesse uma competição, mas o foco ali era o trabalho de cada um, e cada um mostrou o seu trabalho, né? É claro que no final teve que escolher alguém e tudo, né? Mas enfim, eu acho que valeu o conjunto. Quem acompanhou o programa, eu acho que teve informações muito bacanas sobre figurino, né? Tanto que às vezes, enquanto estava passando, eu era abordado na rua e pessoas vinham comentar comigo sobre escolhas. Porque tu escolheu aquela cor, não ficou legal. Porque o comprimento não era aquele, assim. As pessoas começaram a entender um pouco melhor o figurino, né? Que figurino é uma roupa bonita que veste o ator ou a atriz, mas tem uma função, veste a personagem, né? Dá um depoimento também. Então eu achei muito legal isso, e ter participado desse programa, dessa ideia tão bacana, tão legal, eu me senti muito contemplado só em ter participado desse programa. Agora foi bacana que você foi vencedor, no caso, com a viúva porcina. Pois foi um figurino que eu acho que foi mais complicado, porque eu fiz escolhas assim, me atrapalhei um pouco no figurino, né? Apesar de ter tinha uma ideia ali que eu queria para a personagem, para a porcina. Só que eu acho que eu me atrapalhei um pouco na escolha do material, enfim. Mas como se trata de figurino, a Paola, no caso, uma atriz tão generosa, tão talentosa, acabou dando vida àquele figurino que eu estava cheio de dúvidas, né? E funcionou, eu acho, de alguma forma, né? Que de repente o público votou tudo. Mas os dois estavam muito interessantes. O do Rafa estava lindo, o figurino dele também, assim, cada um no seu caminho, né? E eu fui para aquela porcina mais porcina mesmo, né? E enfim, assim, foi interessante. Foi tudo muito bacana, muito rico. Obrigado, Yuri Yamamoto, pela atenção. Muito obrigado, agradeço vocês também. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Foi um prazer. Agora a gente vai conhecer o universo da Playground. Não sai daí. Agora eu te convido a conferir a Playground. 10 anos desse sucesso, a tour encerra aqui em Fortaleza. Muita gente bonita, emoção e adrenalina que não faltou nessa rave aqui no Porto do Mucuripe. Quem conferiu a festa curtiu 14 horas de muita música, com participações de vários DJs consagrados da cena eletrônica. O lugar escolhido para esta edição foi o terminal marítimo de passageiros do Porto do Mucuripe. Além de curtir a vibe da música, os brinquedos radicais deram um tom especial para uma das festas mais esperadas do ano. Claro que além de muita música boa, você também pode curtir a Playground, no brinquedo massa, que a sua adrenalina vai lá no céu. Agora eu só não sei como é que vai ser a minha reação nesse brinquedo, mas a galera aprovou, tá aprovado? Tá aprovado. E outra diversão também garantida na Playground, é claro, que é o range. Esse brinquedo aqui, vai a 360 graus e chegou a minha hora também de experimentar. Espero sair vivo daqui também. Eu acho que além de viver toda a experiência dos melhores DJs do mundo aqui na Playground, você ficar 360 graus de ponta cabeça é uma experiência também
muito bacana. A adrenalina já tá lá em cima, seu batimento cardíaco. Você já não sabe mais como é que tá, mas vale a pena conferir. E a Playground continua. Você continua conferindo imagens agora do encerramento da Tour 10 anos da Playground aqui em Fortaleza, no terminal marítimo de passageiros do Porto do Mucuripe. O Circuito VIP está chegando ao fim direto da Playground aqui em Fortaleza. Semana que vem eu estou de volta, quinta-feira às 21 horas e domingo às 11 horas da manhã. Curte aí um pouco mais desse festival de música eletrônica que acontece em todo o país. Até semana que vem.